lá na frente, além deles ajudarem lá na frente, eles atrapalham demais a defesa adversária. Eles vão para cima, tem muita velocidade. Então é isso, se você comete o mínimo erro, o Palmeiras vai recuperar essa bola. E o Palmeiras ganhou quase todas as segundas bolas em disputas com o São Paulo. E por isso que esses erros do Arboleda ficaram ainda mais evidentes, porque foram 2 erros que resultaram em gols, mas só resultaram em gols porque o time do Palmeiras estava inteiro em cima. Quando ele erra no primeiro gol, quem pega a bola é o segundo volante do Palmeiras, já muito mais perto da grande área do que do setor do meio de campo. Quando ele erra no segundo é porque o Breno está fazendo a pressão nele com um jogo onde o Palmeiras ficou muito tempo lá atrás, ficou muito tempo perto da sua grande área, mas quando teve o estourão, rapidamente o Palmeiras se agrupou lá na frente, conseguiu pressionar a defesa. Né? Exato, né? E não adianta o Hendrick... caiu o Lelê. Mas ele ia falar, né? Não adiantava nada o Breno fazer a pressão se não tivesse o Hendrick. Foi exatamente isso, né? Um trabalho conjunto do time do Palmeiras por ter toda essa força e dedicação na marcação. Pô, o que a gente viu ontem do campo, né, Lelê e Zé, você com a visão privilegiada da cabine, que o Veiga fez ontem, pô, não jogou muito com a bola no pé. Mas, cara, nenhum volante de São Paulo conseguiu passar do meio de campo, porque a sombra do Veiga não deixava os caras se criarem, não deixava o Pablo Maia se arriscar um pouco mais. Aí, quando o São Paulo teve mais campo, foi exatamente no momento que o Veiga cansou um pouco mais e o Abel teve que tirar. Então, ontem o trabalho tático praticamente perfeito do treinador palmeirense. Realmente foi um jogo assim como os outros jogos, né, Zé? O São Paulo, o Abel até falou isso na coletiva, ele falou, a gente vai ter que sofrer no jogo porque, querendo ou não, dado o momento, o time te empurra para trás, e aí o time se defendeu bem, como a zaga reserva, né, mas com o trabalho do Arthur, numa linha de 5, né, cara, o Zé Rafael que jogou, o Zé ontem uma barbaridade, né, quem não jogou bem foi o Dudu, né, Dudu abaixo, o Rony lutando como luta sempre, mas foi realmente uma tarde inspirada de alguns jogadores e uma grande vitória, né, Zé? O Palmeiras é aquele quebra-cabeça que você monta ele inteirinho, né? Você tem 2 filhos aí, você sabe, já montou muito quebra-cabeça, monta, e daqui a pouco teu filho pisa e as peças bagunçam, mas rapidinho você consegue juntar novamente. Então foi isso que aconteceu ontem no Palmeiras, quando o Naves machuca, né, e entra o genial Jailson, jogou muito sem a bola, repito, né? O que ele faz? Ele encosta o Piquerez para ajudar o Jailson ali de terceiro zagueiro, deixa o Mike fazendo a dobradinha com o Arthur e coloca o Breno Lopes para marcar. E aí, cara, não é passando pano, nem puxando saco, eu respeito a opinião de todo mundo. Todo mundo, muita gente critica o Breno Lopes. Todo mundo critica o Breno Lopes. Aí quando o cara se submete a entrar para fazer um serviço sujo, sempre para pressionar, para marcar descida de ponta, descida de lateral, para ir lá rachar a cabeça numa dividida com Arboleda, para pressionar, a gente exalta o cara. Então a gente também tem que começar a entender qual que é a função do cara dentro do time. Então a função dele foi ajudar o Piquerez, ajudar o Dudu que não estava bem, ajudar o Abel. E aí o Soler matou a charada, ele pressiona o cara lá em cima, porque ele acredita nessa pressão que o treinador coloca na cabeça dele, que ele, ao pressionar, pode dar alguma coisa de bom. O Hendrick encosta com ele e sobra a bola para o garoto fazer um golaço. Então a gente tem que começar a parar para entender algumas funções de alguns jogadores que estão no elenco. Alguns vão jogar e muito com a bola no pé, ou sem a bola, ou taticamente, ou tecnicamente. O Veiga ontem não deu um passe praticamente certo, não deu uma finalização certa, sofreu uma falta, na minha opinião, claríssima dentro claríssima, na minha opinião, claríssima. Sim. Mas é o que nem vocês falaram, ele cercou o Pablo Maia, ele não deixou o Beraldo que tentava armar o time. Então, tudo isso a gente tem que fiscalizar, né? Se a gente está falando do Veiga, do Luan, do Zé, a gente tem que falar da entrada do Breno, da entrada do Richard de Rios, área ali, com aquela perna comprida demais, só interceptando os passes. Então, cara, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E é interessante isso, né? Porque qualquer técnico que passou pelo São Paulo, né, tanto o Crespo, o Ceni, até agora o Dorival, em jogos no Morumbi, os jogos são muito parecidos, né? E é jogo realmente para o Veiga fazer uma função diferente, para o próprio Rony fazer uma função diferente. Né? O time é muito consciente das coisas. E
E fatalmente, se não tomar um gol, com a capacidade que tem, vai fazer. Né? Vai fazer e deu para perceber isso ontem, né? Porque a real, cara, a real é que botar, né, Soler, na cabeça desses caras que eles precisam jogar dessa forma e que nem sempre vai se ganhar tendo a bola, tendo o controle do jogo, tendo a qualidade, não. Isso para mim é fundamental, você saber que o cara ali vai ter de tudo nessa passagem pelo Palmeiras. Ele vai ter jogo que ele vai ficar com a bola 90% do tempo, tem jogo que ele vai ficar 30%, tem jogo que ele tem que marcar, tem jogo que ele... E ele consegue fazer isso, cara. Os caras conseguem, parece que, fazer isso como se fossem até outros jogadores, mas são os mesmos, né? Sim. Exatamente, né? E o Palmeiras sempre teve uma dificuldade histórica para jogar contra o São Paulo no Morumbi, né? Então, ontem foi mais um desses capítulos dessa história que existe essa dificuldade, mas hoje a gente vê que o Palmeiras, mesmo encontrando essa certa dificuldade, consegue fazer um grande jogo. Ontem foi um grande jogo do Palmeiras, mas o São Paulo chutou tantas vezes, teve mais a bola. Você vê quando um time vai bem, porque ele é eficiente. Porque o Palmeiras errou muito pouco no jogo de ontem, muito pouco. Permitiu várias finalizações do São Paulo, mas 3 levaram perigo. Uma no travessão e 2 grandes defesas do Everton. De resto, São Paulo não fez nada. O Palmeiras também teve 3 grandes finalizações, em 2 a bola entrou. Então o trabalho foi muito bem feito ontem, mesmo com toda essa dificuldade de jogar no estádio do Morumbi contra o São Paulo. O Abel conseguiu fazer ali um grande trabalho. Os jogadores também, em sua maioria, foram muito bem, né? Concordo com você, Lele. O Dudu foi o que mais oscilou, buscou alguns passes e equivocou bastante, né, nessas tentativas, principalmente quando ele tentava inverter o jogo, mas também foi um cara participativo, Dudu, porque toda hora ele tomava uma pancadinha, uma faltinha, então ele foi travando o jogo com a categoria dele. Ele dava um drible, tomava uma falta, dava um drible, tomava uma falta. Então, ele foi também irritando os jogadores do São Paulo. E aí, do outro lado, o Arthur, cara, como se dedica, como ajuda o time em todas as questões para armar, para defender. Pô, a falta que ele fez no David, pô, o cara já estava pregado, morto dentro de campo. Ele tentou fazer a primeira, não conseguiu, a segunda não conseguiu, a terceira ele foi lá, foda-se, vou pular no meio desse cara aqui, mas ele não vai passar do meio de campo. Então, algumas faltas também são importantes na partida. O que não é importante, o que não pode é a agressão, né? Como aconteceu com o Arthur. Ele foi agredido. Se você enforca alguém na rua, você pode ser preso, enforcamento, né? Não é agressão. É. Eu juro que eu ouvi isso aí, hein? Enforcamento não era agressão, é uma coisa. Ele só enforcou. Ele pegou aqui. Foi pouco tempo. Não foi muito tempo. Foi pouco tempo. Nem deu tempo de desmaiar, né? Nem deu tempo dos olhos bugalhar, porque tinha que os olhos bugalhar, assim, ó. Sabe? Que nem o cara da... Não, foi um pouquinho. Nem perdeu o ar, né? Só foi um pouquinho. Professor, foi um pouquinho. Entendeu? O Arthur, gigante. Puta que pariu, velho. O Arthur, ele toma 2 tapas no peito do cara lá, que tem 2 metros de altura, e aí ele fica mais nervoso. Ele levanta e vai. Ele vai pra rachar o cara mesmo, velho. Ele vai pra rachar o cara mesmo. Ele pulou no meio de uma geladeira, né? Foda-se. E depois o Arthur, ele postou a foto que pô, o pescoço dele ainda tava vermelho por causa do enforcão que ele tomou, toda a confusão. Mas, cara, o que o Zé Rafael também jogou de bola, impressionante.